Bom, pessoal, vamos falar um pouco de futebol e hoje o vídeo é diferente. Vocês já estão habituados a fazer análise dos jogos, perspectivas. Hoje eu vou passar o meu lado torcedor e vou falar um pouco do Palmeiras, dessa atual fase do Palmeiras. E para falar do Palmeiras em especial, não tem como você separar o Abel da relação que ele tem nesse período de 2020 a 2026 com a nova fase que o Palmeiras vem atravessando. Primeiro, para tirar um pouco dessa pressão de fora Abel, deixar bem claro que o Abel é muito importante na história do Palmeiras e vem sendo no presente também, desde 2020 até a temporada 2026, que é a atual, vem fazendo um grande trabalho, não só pelo lado esportivo, de títulos, mas também o reconhecimento mundial do Palmeiras, venda de atletas, o Palmeiras sempre disputando em todas as frentes. É o que o torcedor do Palmeiras espera e acredito que o torcedor do Palmeiras também esteja satisfeito por esses últimos anos. Agora eu vou falar um pouco específico da temporada 2025 e esse início de 2026, que tem sido aquém do trabalho do Abel desde 2020. Palmeiras que desde o início do Abel sempre teve uma identidade de jogo, uma forma de jogar, processos, e o Palmeiras vem perdendo isso, principalmente nessas duas últimas temporadas, a temporada de 2025 e o início da de 2026. O Abel, que ficou muito caracterizado na chegada do Palmeiras e ter recuperado o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, o próprio Rafael Veiga, o Rony, que eram jogadores que o Palmeiras queria fora, né? Teve até uma curiosidade que o Palmeiras chegou um tempo a pensar em negociar com o Jean-Pierre, que estava tendo uma grande fase no Grêmio, e o Palmeiras fazer um pacotão de jogadores para trazer o Jean-Pierre na época, algo que não concretizou. Foi muito bom para o Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu potencializar todos esses jogadores que se tornaram ídolos e fizeram toda essa história recente do Palmeiras. Agora, falando um pouco dessa temporada, o Palmeiras agregou muitos jogadores de qualidade. Você pode colocar aí o Andrés Pereira, o Marlon Freitas, o próprio Sousa, Felipe Anderson, Paulinho, que apesar da lesão não está sendo utilizado, mas é um cara que está no elenco, o próprio Vitor Roque, Flaco Lopes. Então o Palmeiras hoje tem jogadores de muita qualidade técnica e tem um bom trato com a bola. Então o Abel está com muita dificuldade de fazer essa equipe jogar. E assim, o Palmeiras tem que modificar a forma de jogar, porque hoje são jogadores de características diferentes. Hoje o Palmeiras tem que ser um time mais propositivo, um time de posse de bola. E o Palmeiras não tem conseguido ter esse rendimento. O Palmeiras fez um jogo com a Portuguesa, apesar de ser um começo de temporada, um jogo muito ruim com a Portuguesa, mesmo assim venceu, teve um resultado positivo. Jogou contra o Santos um futebol muito abaixo, contra o Mirassol também, um resultado muito resultadista, mas o Palmeiras pouco produtivo e apelando para os seus jogadores individuais. Flaco Lopes decidindo, Alan, mas o coletivo do Palmeiras não funcionando. E teve o grande baque, foi contra o Novo Horizontino, aquela goleada de 4-0, o que abriu o sinal de alerta no Palmeiras pelo rendimento que estava. Contra o São Paulo melhorou um pouco, acho que foi um jogo equilibrado, o Palmeiras melhorou no segundo tempo, mas nada que possa ser o que a gente espera pela qualidade do elenco. E mais uma vez, contra o Atlético Mineiro, achei que houve uma melhora, bem, assim, o Palmeiras colocou a bola no chão, em alguns momentos o Palmeiras sufocou, colocou o Atlético na zona de desconforto, jogando fora de casa, mas contra o Botafogo, um jogo medonho, por mais que o Palmeiras tivesse muitos jogadores da base e alguns jogadores reservas, vale ressaltar que o trabalho do Abel ficou reconhecido por quê? Por mais que ele mudasse peças, o Palmeiras tinha uma identidade, o Palmeiras tinha uma filosofia de jogo. E isso não acontece. O Palmeiras muito abaixo, o Abel com poucas ideias, e isso preocupa muito o torcedor palmeirense. E eu acho que a maior irritação para mim, na minha opinião, e de muitos palmeirenses que conversamos no dia a dia, é a questão de terceirizar a culpa. Colocar a culpa na arbitragem, a culpa nos gramados, a culpa no calendário, que é uma situação que todas as equipes no Brasil estão passando por essa dificuldade. A arbitragem ela é muito ruim, ela erra contra todas as equipes. Isso não pode ser uma muleta para o Palmeiras. O Palmeiras tem que olhar para si, olhar para o seu rendimento. E tem muitas coisas que podem ser melhoradas, coisas básicas do futebol. Eu falo pela saída de bola dos zagueiros, do próprio Bruno Fux, ou do Gomes ou do Murilo. Eles têm poucas opções. E sempre a bola longa, sempre a bola no ponto futuro, prejudicando muito o jogo do Vitor Roque, do Flaco Lopes. É muito choque com o zagueiro, choque.
pouca produção, você não consegue potencializar as principais armas, tanto do Vitor Roque como do Flaco Lopes. O Vitor Roque é um jogador que entra entre linhas, o jogador do facão, o Flaco Lopes do jogo aéreo. Então o Palmeiras precisa fazer essas associações, precisa ter mais dinâmica e tem jogadores de qualidade. E pode ser feito isso. Exemplo contra o Botafogo. Por mais que tivesse o time da base, o Larson, por exemplo, que é um menino da base, é um menino que tem muita qualidade, ele tem muito trato com a bola. Pouco produziu, foi muito criticado, mas não por culpa dele, muito por culpa do sistema de jogo. A bola não passava pelo meio campo, o Palmeiras não construiu. Depois com a expulsão do Botafogo, isso ficou mais evidente. Palmeiras com pouca criação, com pouca associação. E o pior de tudo, que o Botafogo, com todas as suas limitações, foi uma equipe que produziu mais. Para ser sincero, o Marcelo Lomba foi o melhor jogador do Palmeiras na partida. Isso é muito grave, pelo investimento e pela qualidade que o Palmeiras tem. O Palmeiras pode diversificar. O Martínez pode ser esse cabeça de área, esse camisa 5. O Marlon Freitas, o segundo volante. O Andreas Pereira jogar como meia. Chegando na área, ele tem um arremate de média distância muito bom. Você pode potencializar o Alan, fazer associação ali. O Andrés Pereira caindo pela direita, trabalhando com o Kelvin, trabalhando com o Giai, deixando o Alan mais no mano a mano, onde ele tem muita capacidade, um jogador que tem um drible insinuante. Do outro lado também podendo utilizar o Sousa, que foi destaque no campeonato inglês, muito por esse 1 contra 1. Então o Palmeiras precisa melhorar essa dinâmica, essa jogada, essa associação que não está existindo. E o Palmeiras tem atletas para isso. Então o Abel tem que ver, a comissão técnica tem que ser cobrada em relação a isso. O Palmeiras está focando muito em arbitragem, muito em calendário e focando no que é preciso. Eu não sei realmente o que acontece no departamento. Acredito que o departamento do Palmeiras tem totais condições, uma condição de clube europeu. Então o Palmeiras não pode reclamar da estrutura que tem. Agora precisa melhorar para pensar numa perspectiva melhor na temporada. Se o Palmeiras precisa mudar e precisa brigar por títulos, a hora de mudar é agora. Tem a oportunidade contra o Vitória, que é uma equipe, com todo respeito, que pelo Vitória, pela grandeza do clube, mas o Vitória é uma equipe que briga para outra pretensão no campeonato, que é a proteção da sobrevivência e ficar na Série A. O Palmeiras tem que impor um ritmo, tem que colocar o Vitória no seu campo, jogar na pressão, com a posse de bola. A gente sabe que o Vitória vai vir para jogar no erro do Palmeiras, e o Palmeiras precisa rodar essa bola, precisa trabalhar, precisa utilizar toda a qualidade que tem. A gente entende que é começo de temporada, mas coisas básicas como passe, como associação, isso pode ser feito. O Palmeiras tem que ter uma ideia de jogo, o Abel tem que buscar essa ideia. Porque independente dos atletas que forem, porque a gente sabe que a temporada é longa, o calendário é gigantesco, então a gente precisa ter uma base de jogo para que esses atletas possam ser potencializados. Tanto o próprio Riquelme, tanto o próprio Larson, que será muito importante no decorrer da temporada. Da maneira que está se conduzindo os jogos, esses jogadores vão ser queimados, vão ser não aproveitados, porque a torcida está irritada com o rendimento da equipe. Então, é o que a torcida do Palmeiras espera, que essa melhore. O Abel tem toda essa capacidade, ele precisa parar com essa questão de tentar terceirizar, tentar desfocar o foco. O foco é melhorar o rendimento da equipe. Atleta tem, jogadores tem. Tem alguns jogadores fora? Tem, como o próprio Felipe Antos, como o próprio Paulinho. Mas o que o Palmeiras tem hoje de atletas que estão à disposição, dá para desempenhar um muito melhor futebol que está acontecendo hoje. O que está acontecendo com o Palmeiras é um futebol pífio, um futebol muito ruim, aquém do que o torcedor do Palmeiras se espera. Porque assim, o treinador ele não pode garantir a vitória, isso a gente sabe, mas a gente sabe que o rendimento, quanto melhor o futebol, quando você mais agride o adversário, quando você tem a posse de bola, a tendência de você estar perto da vitória é muito grande, do que o futebol que está sendo apresentado. Um futebol muito distante do que a gente espera, pensando em desafios maiores, em Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Então o que a gente espera é que o Palmeiras tenha um melhor rendimento, com os jogadores que tem, e o Abel mostrou durante todos esses anos que tem essa capacidade. Mas é o momento dele se reinventar e potencializar os jogadores que ele tem na mão. Espero que tenham gostado, compartilhe, deixe o like, coloque sua opinião aqui se você acha realmente que eu estou correto ou se não, se é normal, se é início de temporada. Comente aqui nos comentários, deixe o like para mais conteúdos de futebol.